Boa noite, meus esqueletos sanguinários. Tô aqui, apesar de esqueleto não ter sangue, tô aqui com a Bruna, num banco, numa vila em Botafogo. Espero que os groupies não descubram onde é pra ficar... Espero que não fique gentrificado esse lugar a partir de agora. Exatamente. E hoje a gente vai tentar uma coisa um pouquinho mais experimental, porque o que aconteceu? O Festival do Rio, como eu falei no vídeo passado, ele começou e já acabou. E a gente tá vendo... Quer dizer, eu, como sou um tremendo vagabundo, vi todos os filmes de terror do Midnight, e mais alguns fora do Midnight. Infelizmente, meus amigos responsáveis não foram capazes de acompanhar todas as sessões a tempo, até porque esse festival foi bem enxuto, foram só 10 dias. Então, a gente vai fazer um apanhado geral hoje, no qual eu vou falar pra Bruna as minhas impressões sobre os filmes que eu assisti. Os filmes que se enquadram... E a Bruna vai fazer reagir comentários... espontaneamente. Exatamente. Considerando que eu não viu nenhum filme. Exato. E para esse fim, eu vi aproximadamente, e por aproximadamente entenda-se exatamente, 7 filmes. E a gente vai tentar, num ritmo um pouco mais relâmpago que o normal, falar sobre todos eles. Até porque a câmera só tem 1 hora de bateria. E, bom, a gente já falou sobre o Morra, Monstro Morra, né? No vídeo passado, então a gente vai ignorar esse filme e vai partir logo. Meu critério vai ser a ordem cronológica que eu assisti, para ser uma coisa mais diversa e raio que parta. Vou começar pelo filme nacional, que é o Morto Não Fala. Eu ouvi falar. Ouviu falar? É do... O Morto Não Fala. Não foi o Morto que te falou. Sabendo, o Morto Não Fala. Obviamente que o filme vai ter um morto que fala. Eu tenho certeza disso. Sim, na verdade, esse é todo o cerne... Olha só, parabéns. Esse é todo o cerne do filme. É um filme do Denison Ramalho, que é um cara que eu acho que é do Sul. Eu já fui numa sessão do festival que ele tava, num festival passado. Muito embora esse seja o primeiro longa-metragem dele, porque ele era o cara dos curtas, assim. Acho que se você cavar no Porta-Curtas, você vai ver vários curtinhos de terror dele e tal. Esse foi o primeiro filme longa-metragem dele. Mas isso é normal também, né? O terror, ele tem essa coisa meio orgânica, mas também de como não tem muito financiamento, a galera começa meio divulgando. Exato. O próprio Kleber Mendonça Filho é um exemplo disso, né? Até conseguir, enfim, ter financiamento. Exato, aos 40 e cacetada anos de idade. Vejam o Porta-Curtas e curtas... Pô, tem um que é irado, só um PS, menção honrosa, Loja de Répteis, é um puta curta de terror brasileiro. Fica a referência aí, de repente a gente bota o link na descrição. Mas esse filme do Morto Não Fala, vou te contar mais ou menos sobre o que é. É com o Daniel de Oliveira. Sei. O elenco que fez o filme do pedófilo da natação. O elenco, ele é até floreadinho. É aquela, acho que é Bianca Comparato. Sim, mora em Laranjeiras. E a Fabiola Nascimento? Fabiola alguma coisa? Não sei, desculpa, eu não sou tão cinéfila assim. Enfim, e o que? O Daniel de Oliveira trabalha no IML. Ele faz todo o protocolo ali com os cadáveres, sendo que ele mora na periferia. Ou seja, é um lugar com uma criminalidade alta, periferia de São Paulo, né? E ele lida com muitos frutos de homicídio, né? Uhum. Só que ele tem uma habilidade. Ele tem uma habilidade que esses cadáveres falam com ele. Grande surpresa. O título Morto Não Fala, ótimo, só que não é. Realmente. Eles falam com ele e eles dão um pouco de insight sobre a causa mortes deles. Entendi, é tipo Pushing Daisies de terror brasileiro, misturado com aquele outro filme que passou o trailer quando passou o Halloween. Do Necrotério, sempre é Necrotério, só que, pois é. Parece... E a premissa, apesar de você ter previsto, eu acho que ela é até interessante, ela é bem executada, porque... primeiro, isso na verdade vai ser minha crítica principal ao filme, que dialoga com uma coisa que o Marcha, nosso cameraman, falou. Que ele observou muito no horror brasileiro. Tchau pro Marcha. Sim, na cena de horror brasileiro, que é tipo... muito investimento em efeito especial, assim, efeitos práticos ou efeitos de computador, que são bons no filme, porque tem alguma coisa estranha, tipo uns cadáveres que você não sabe se é prótese, se é ator, que estão ali sem emoção nenhuma, mas a boca mexe e tal, e eles falam... Só que alguns não têm noção que eles morreram, outros já sacaram mais. Entendi. E eles
automaticamente sabem o código de conduta do mundo dos mortos e dialogam com ele. Então, igual aquele filme que é um menininho, criança, e que toca Uptown Girl, que todo mundo morre e não sabe. O Sexto Sentido? Não é o Sexto Sentido. Que o moleque dorme. Quando ele dorme, que é o molequinho do Room. Só que justamente o cara, ele usa... A grande parada do filme é que ele não deveria explanar nada que os mortos falam. Mas... Porque é a lei. Você não pode falar... Isso é uma coisa exclusiva entre os mortos. As fofocas que os mortos contam pra ele. Só que aí... A esposa dele tá dando balão nele com o padeiro, pra quem ele deve dinheiro. E ele começa a usar... Então, tem uma pitada aí de cinema nacional. É Alto da Compadecida. Ele começa a usar informações dos defuntos pra criar uma situação na qual ele consegue se vingar dos dois e tal. E aí até aí é interessante, só que o filme fica muito só na premissa e ele não desenvolve pra nada. As atuações são fracas. O Daniel de Oliveira, inclusive, é um cara que eu não gosto, assim, ele não desce pra mim. Eu acho que ele é engessado. O filme não estimula também nada, tipo, uma performance boa. Talvez fosse o Caio Blá, assim. Eu não comprei ele como um cara que mora na Vila Gustavo também, em São Paulo. Peteiro azul, né? Exatamente. Ele parece um querubim. Não, e a parada é que depois de toda essa fanfarra, o filme degringola pra um filme de possessão demoníaca qualquer, porque o que acontece? Ele causa inadvertidamente o assassinato da esposa dele. E a esposa dele começa a... Conversando com os mortos. Inadvertidamente. E a esposa começa a assombrar ele. E os filhos, que não tem nada a ver com porra nenhuma. Pô, mãe vacilou, né? E aí... Funciona. E aí vira só, tipo, aquela coisa da casa amaldiçoada em que tá todo mundo tentando lutar contra os espíritos, não sei o quê. E um monte de drama. E, tipo, todos os filmes que estão em voga de terror americano são assim. Termina aí com Invocação do Mal 2. A 3... gente passou aí por uma série de referências de filmes de terror. Pois é. E acaba... É um filme genérico. Os efeitos são bons. A história é conduzida por atuações fracas e o final é basicamente uma coisa meio água com açúcar, de possessão demoníaca, de alucinação e de... meu Deus, a força da família vai ganhar do espírito. Então esse é um filme que eu não recomendo. Infelizmente, mais uma lástima aí, por bem intencionada que tenha sido no cinema nacional. Eu veria, tá? Eu vou adicionar aqui não é horrível, não. Veria ou não veria? Não sei nada, não vi o filme. Veria porque, foda-se, eu quero ver os efeitos especiais brasileiros aí. E eu gosto da Bianca Comparato. E é isso. Se você tá me ouvindo, se você tá me ouvindo, Bianca Comparato, eu já joguei futebol com você uma vez na Casa Nike. Eu te amo. Bianca, espero que você não esteja ouvindo, porque eu acho que você foi o ponto baixo dramatúrgico do filme. Tadinha. Eu gosto muito de você, mas realmente... Você ainda não te colocaram em coisas que você tá bem. Vamos seguir pro segundo filme. Esse é um filme que a gente conversou previamente, né? Não sei. Que é o Operação Overlord. Não, puta merda. Não. É o filme que eu chamei a Bruna pra vir. Eu falei que eu iria se ele pagasse meu ingresso, coisa que ele não quis fazer. Esse puto. Quando a gente chegar em 1 milhão de inscritos, muito em breve, nos próximos 2 meses, a gente já pensa em pagar ingresso pros amigos. Mano, é meia, tá? Eu sou estudante. Mas o Overlord é um filme que... Eu quero fazer um esclarecimento sobre o Overlord, porque eu não vi o filme, mas eu vi o trailer. E o trailer é o seguinte... Não, você pode falar, e aí eu falo minhas impressões Esse é inaceitável. O Overlord, ele é um filme mais... Hollywood, assim, uma produção grande, assim, com um orçamento bom, valor de produção interessante. Só que também não é um blockbusterzaço, assim, ele tem o seu nicho. Basicamente, o que acontece? Ele se passa na Segunda Guerra Mundial. Clássico americano pra captar ingresso. Sim. Só colocar qualquer coisa sobre nazi e Segunda Guerra Mundial que foda-se. E, basicamente, tá rolando um assalto do exército americano na França ocupada pelos nazistas. Outra coisa que eles gostam de contar, né? A história como... Enfim. Só que o avião dos protagonistas é abatido e quase todo mundo morre, e aí eles chegam num vilarejo, os poucos sobreviventes. Ou seja, Lost. Eu vou só jogando as referências corretas desses filmes. E aí,
acontece que nesse vilarejo eles descobrem que o castelo que eles têm que é uma igreja, na real, que eles têm que destruir, que tem um aparato de comunicação nazista, não sei o quê, tem um laboratório subterrâneo onde isso é também um grande elemento narrativo recorrente no ocultismo da Segunda Guerra. Os alemães estão fazendo experimentos para criar o Übermensch, né? Aquele super-homem. Experimentos extremamente antiéticos e tal. Aí 2 coisas curiosas. Primeiro, eu sou formada em História, eu vou ter que falar. Com certeza é referência ao Mengele, né? Que fazia esses experimentos extremamente não éticos. E não só não éticos, como não científicos. Posto que você testar limite humano de calor e morte não é ciência, assim, né? Isso é questão básica aí de bioética. O cara que, dizem que fugiu pro Brasil ou pra Argentina, reza a lenda, inclusive, que fala morro dos alemão, e os alemão estão vindo exatamente por essa relação aí com o Mengele ter fugido e, teoricamente, viver essa subvida dentro de uma favela carioca ou a periferia argentina. Tem um livro que o cara... Enfim, estão procurando eles até hoje, assim, a galera que... Os filhos das crianças que foram torturadas pelo Mengele nos campos de concentração. Mas curiosidade número 2, isso também é um recurso que é usado para falar dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também procuram um Superman soldado. Isso, inclusive, é a origem dos filmes de zumbi, assim, né? Do Romero 1, não. Acho que o Romero não queria muito explicar a origem. Não, mas tem um filme, claro, baseado, né, no que ele criou sobre zumbis, mas que é exatamente isso. É uma base militar americana e tá rolando um experimento... E aí os zumbis são meio tipo pet, assim. O argumento é que tem gente que fala que eles não são controláveis, então, enfim, que isso é perigoso. E o cientista, sempre tem aquilo também do cientista querer proteger sua cria, né? Aquela coisa criador e criatura. E aí ele quer proteger e achar que os zumbis também são gente. Mas, o Overlord, ele... Eu acho que a impressão geral... E eu entrei, apesar desse nosso embate, porque eu falei que eu gostei pra você do filme, eu entrei com uma expectativa bastante negativa. Tem PS também. A tipografia, o nome do filme, não dá pra entender o que tá escrito. Quando eu vi o trailer, eu vi as pessoas falando assim, Operação quê? Porque é a letrinha do Guitar Hero. É a letrinha do Guitar Hero. Eu acho que é um ciclo de referências, porque o Overlord, eu acho que ele se baseia muito nas runas que foram usadas pra SS, sabe? Sei. Então fica inclusive, aquela coisa meio SS super... clássico, né? E também até... No caso... Naquela que eu acho que é a influência primordial desse filme, que eu acho que é um videogame, né? Você falou que parece um videogame. Tem a série Wolfenstein, que é uma série de videogames na qual você é um soldado americano lutando contra o exército nazista, no qual eles estão ou mexendo com ocultismo, com monstros, com criaturas, espíritos, ou com experimentos antiéticos Ou seja, Indiana Jones. Que criam criaturas biomecânicas. Sim. Ou seja, esse é o primeiro Indiana Jones, né? E esse filme, o resumo da ópera pra mim, antes de partir pro próximo, é que ele é convencional, mas feito com devoção, sabe? Enquanto que existem muitos blockbusters que só são, tipo, uma premissa jogada pra ganhar um dinheirinho fácil e segue uma fórmula A, B e C. Esse filme você vê que a produção responsável por ele queria fazer uma parada, tipo, você consegue sentir o elemento passional dessa produção. E é uma aventura divertida, com uma estética interessante, uma cena de abertura muito boa, que são, tipo, as tropas, os navios, os aviões cargueiros americanos invadindo o território francês enquanto a artilharia alemã vai abatendo, uma coisa meio apocalíptica. As progressões são meio estúpidas, tem sempre aquela coisa do monstro que pega a pessoa, em vez de matar, joga na parede e tal. Mas mesmo assim, tem algumas subversões interessantes. E os personagens até que são carismáticos, com exceção de um cara que é o pseudo-protagonista. Porque tem um protagonista, que é um cara que é meio que um covarde, assim, supostamente. No bootcamp ele era um covarde. Mas lá na hora ele é foda, sim. Só que tem um cara, Ed, que é o filho do Kurt Russell, Wyatt Russell. Deixa eu perguntar, tinha alguém famoso aí? É o único. É o único. Tem uma mulher igual a Léa Seydoux, que é francesa, mas que não é ela, fiquei estarrecido. E esse carinha, ele é muito herói, tipo, tem sombras do passado e eu sou muito badass, isso é caído. Mas o resto é bom.
E ela é só pra lembrar, quem não lembra, é a azul. Azul é a do cor mais quente. Ela é a cor mais quente. Sim. Apesar de todo mundo ter ficado encantado Com a não Adele azul. Zarkopoulos, E aí, tipo... Eu chamo de Adele Xololopoulos. E aí, o filme tem uma violência surpreendentemente gráfica para um filme que você pensaria que é do grande público, assim. Bem feita, as cenas de ação são boas. É o terror mais puxado pra ação. É tipo Max Steel, o filme. Não. Tá acima. Indiana Jones foi uma pedida boa. É tipo um Indiana Jones, só que com vários indianos contra... Indianos, que é o segundo... Não, terceiro? O quê? O do templo. Esse é o segundo. Então o segundo Indiana Jones, com vários indianos. Mas, com várias indianas. E é um filme que é um pipocão bom, assim. Você não vai levar susto, você não vai ficar com medo, mas você vai ser entretido. E não é a coisa mais barata do mundo em termos de, qualidade. É um filme que eu gostei de ter visto. Meu veredito... Tipo Mega Tubarão. É essa comparação que eu faria. Um Mega Tubarão de Segunda Guerra. Meu veredito mantém. Eu veria se o Max pagasse meu ingresso. Só. Essa é a única condição. E nem Piratão, Não precisa ser o Max. Vamos pro terceiro filme, que é o filme justamente do meu ensaio pro Ciência Hoje, que eu fiz uma crítica olha só. Então sci-fi. É o sci-fi com o pé no horror, que é Sci-fi hoje. em inglês, Outerscape, em português, Distorção, que é um filme horrível, o pior filme que eu vi no festival. Eu até vi alguns filmes que não eram de terror, mas dentre todos, esse foi o mais bizarro, assim, uma coisa muito amadora mesmo. E você escreveu mesmo. um artigo sobre isso? Eu tava decidido que esse ia ser o filme antes de eu assistir. Tá. E aí eu vi e eu descasquei, assim, foi uma coisa brutal. Quando publicar, de repente eu anexo e e tal. Caçado e tal. Não, o pior é que o diretor, ele tava na sessão e ele fala português porque ele veio trabalhar de engenheiro aqui uma época, viu assim. o Max falando mal, assim. Ele não... isso. Eu acho que, assim, ele vai acabar vendo minha crítica porque vai ser a única da história do Brasil, assim, e do mundo, Mas é um filme, assim, muito amador, muito tosco, assim, com atuações lamentáveis, diálogos truncados, baseado em pseudociência, que é tipo... Bom, mas aí, disso, eu gosto muito de sci-fi, mas sci-fi tá cheio. Números, quadros, teorias que não existem, efeito borboleta... Mas esse leva pro próximo teoria da nível. relatividade sendo qualquer coisa, enfim, isso é recorrente. Esse leva pro próximo nível, assim, É igual o Gravidade. Não, Gravidade, que eu não gosto... Interestelar. Interestelar, que tem uma proposta boa e acaba com um... Então, Interestelar, que eu tenho críticas severas. Eu gostei muito, mas eu acho que tinha que ter acabado com... Enfim. Sim, é uma obra-prima perto desse filme. Esse filme, parece que foi feito por crianças. Basicamente, a trama é um cara super deprimido com a morte do irmão dele no Iraque, a serviço do exército americano. Ai, meu Deus, supera! Isso é inglês, cara. Por que você tá dirigindo um filme que é o clichê americano? E aí ele tá super bolado e ele é submetido, após a insistência do médico que acompanha ele, depois de uma tentativa fracassada de suicídio, a fazer uma terapia que manipula emoções, quer dizer, que retoca suas emoções com base nas suas memórias. Ou seja, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças 2. Com base no conceito da memória da água, que é o princípio da homeopatia, que, a água retém propriedades de uma substância na qual ela foi dissolvida, mesmo depois de não haver mais nenhuma molécula dessa substância. E aí... Homeopatia que médicos são bem críticos. Exatamente. E o filme só joga essa informação e parece que ele vai explorar a mente humana, mas na verdade o filme só vira um terror muito barato, no qual o cara faz uma terapia nessa máquina e aí do nada ele vira um cara com superpoderes que consegue usar a mente dele para telepaticamente induzir todas as pessoas que contrariam ele ao suicídio ou à loucura, e ele fica totalmente solto e sabe, é uma bagunça. Pô, o cara sendo inglês ia ser mais legal ele fazer, sei lá, um filme sobre a Rainha Vitória sendo uma O pior vampira, é que o cara é americano, o diretor, embora ele faça com sotaque. Você não falou o filme em inglês?
Não, ele fala português, mas ele é americano. Não, antes você falou o filme. Outer Escape. Em português, distorção. Então, eu tô retardada hoje. Isso foi... Mas enfim, é um filme que, tipo, o cara totalmente perdido, desnorteado, horrível. Segue o baile. E que não tem muito o que dizer em defesa dele. Então, A única coisa boa é que tem várias atuações horríveis, mas o Michael Ironside, que é o cara do Vingador do Futuro e do Passado. E dos Scanners, exatamente. Ele tá ali no filme e ele é o cara que salvaguarda. A trilha sonora, que foi composta pelo diretor, que é o roteirista, é boa também, mas de resto, nada salva. Impossível assistir esse filme. Veredito. Procura a playlist no Spotify e é isso. Assim. Que vai ser difícil. Vai? Próximo filme é um dos que mais tem pano pra manga do festival, que é o Faca no Coração. Que até o Márcio assistiu. Na mesma eu ia sessão ver, que eu. mas eles iam ver isso 2 horas da tarde. Entendeu? Foi ruim isso. Mas ainda tem? Sim. Mas é do Ian Gonzalez, filme francês. Ian Gonzalez? Ian Gonzalez, não sei, mas ele é francês e o filme é francês. Que é um filme que, tipo, tinha o potencial pra ser muito foda, mas acabou sendo meio do caminho. Por que eu tô com uma imagem do filme do Nicolas Cage, Coração Selvagem? Tem. O Coração Selvagem, ele dá pra você até, talvez por causa do coração. Mas obviamente eu não vi o filme, gente. Mas o filme dá pra você fazer um paralelo. Tipo, esse filme é o filme mais sessão Midnight possível, porque o Midnight geralmente tem 2 bandeiras: terror e queer. E chama Midnight e eles estavam vendo o filme 2 horas da tarde. Eu vou ter que... Não. E o Faca no Coração, basicamente, é um slasher queer. A história... Irado, tá, isso que agora... Irado, mas ele é problemático. É o filme mais problemático dos que eu vi no festival. Problemático é tipo, a gente vai fazer uma crítica desconstruída? Ou... Tá. Desconstruidamente problemático. Que assim, a história muito por alto existe uma mulher que é uma diretora de pornô gay. Ela é gay, mas ela faz pornô de homens se pegando, especificamente. E ela é apaixonada pela editora, montadora de filmes, passa no final dos anos 70. É aquela série clássica, Sapatão. E aí... The World, Só que versão dark, assim. E aí, tipo, final dos anos 70, ela tem teve um caso com a montadora do filme, mas só que não foi pra frente. No final dos anos 70 ela teve um caso. Quantos anos ela teve? Tudo foi no final dos anos 70. Tá. E aí, o que acontece? Um serial killer que usa uma máscara daquelas de bondage de couro, Então é American Horror Story, a primeira temporada. Começa a matar pessoas envolvidas nessas produções com um dildo que sai uma lâmina retrátil. É bem American Horror Story. Agora a 5ª temporada com a Lady Gaga tem mais essa pegada aí de matar as pessoas com um dildo de ferro. É um dildo que, tipo, ele aperta o botãozinho e sai, aí ele corta as pessoas. E aí, basicamente, a parada desse filme é que, tipo, se ele cortasse, sei lá, 2/3 do diálogo e fosse menos explicadinho e se apoiasse mais na estética dele, que é muito foda, tanto trilha sonora quanto visual, ele seria uma obra-prima. Mas ele acaba... É engraçado, porque você vê que o filme tem totalmente a pretensão de ser subversivo, né? Porno gay, os caras estão se pegando, não sei o quê, e esse mundo queer, e sexo e tal. Mas a execução dele é surpreendentemente normativa. Porque apesar de ser um filme, tipo, alternativo, independente e tal, com toda essa temática, primeiro, não tem uma benga no filme, sendo que tem várias cenas de sexo, sendo que o filme é praticamente sobre relações sexuais e pornô, não sei o quê. É tudo super decupação hollywoodzinho que sempre fica um enquadramento aqui da cintura pra cima, ou então que tem algum objeto na frente e tal. Sendo que ele tem a estética do choque, mas não tem a execução do choque. Mas a pior coisa, a coisa que mais me impactou, foi que... Ou seja, Rocky Horror é mais pornô do que esse filme. Absolutamente. Mas o que mais me chocou, na real, foi que
Quando você pensa em... Me chocou não, mas me decepcionou. Quando você pensa em slasher, a maior crítica da galera desconstruidora... E eu o slasher, tenho um comentário pra fazer e sobre isso. Talvez seja exatamente e o o que eu ia slasher falar. tem uma leitura feminista ampla, né? Que eu até falei no vídeo do Halloween. Sim. É que slashers são essencialmente veículos para psicopatologias sexuais de tortura contra a mulher, violência e tal. E sempre tem as gostosonas, loironas... Exato. E esse filme... Por nenhum motivo peladas e... E esse filme, o que ele faz é transubstanciar das mulheres pra violência sexual Gay. contra gays e mulheres trans, que são as vítimas do assassino. É isso que eu ia falar, porque se os filmes também, filmes de terror às vezes tem essa pegada meio, tem uma moral, sei lá, subentendida ou não, assim, por exemplo, eu sei que vocês gays fizeram... e trans promíscuos, assim, né? Então, eu sei que vocês fizeram no verão passado e todos esses desse tipo são jovens fazendo merda e jovens que fazem putaria e festas e usam drogas serão punidos por isso. Essa é a mensagem. O Corrente do Mal, por exemplo, né, o It Follows, que é excelente, mas, enfim, tem toda aquela leitura de a coisa que follow é ser uma DST. Então, apesar de ser uma coisa do mundo contemporâneo e tal, tem essa pegada da culpa, assim, né? De ser uma DST, de uma coisa de sexo jovem e irresponsável que você passa pra alguém. Então... E aí, qual é a mensagem desse filme, então? Que é um problema exatamente gays e trans serem gays e trans? Eu acho que assim, o filme não tem essa intenção, mas o que acontece é que ele é basicamente, tipo, é isso, é tortura contra essas pessoas. E assim, bem ou mal, uma mulher cis, que por mais que ela seja homossexual ela própria, ela é que salva o dia, salva os gays, salva as trans. Ainda é um white savior. Não, mesmo inclusive porque algumas das vítimas são minorias, inclusive, né, sendo na França e tal. E essa mulher é a Vanessa Paradis, o personagem dela é detestável, assim. Inclusive que é a diretora. E ela estupra a parceira dela em uma cena, só que ela se redime depois e a parceira se sacrifica por ela e tal. Então tem é uma problemática. Dominação feminina performada por uma mulher. O que tem vários problemas também, assim. Mas enfim. Sim, E aí uma crítica nada a ver, mas eu vou fazer mesmo assim, foda-se, que esse vai ser o único lugar que eu vou poder fazer. No Neon Demon, enfim, a mulher modela, tá ligado? Todo mundo sabe que modelo é mais do que abusada sexualmente aí de fotógrafo e diretor e estilista e o caralho que o parta, literalmente o caralho. E aí a cena que eles escolhem contar é que tem uma menininha que estupra uma cadáver e que ela é a perversão bizarra desse mundo da moda, sendo que, enfim, também tem a questão de gênero, né? As mulheres são sempre as modelos e os caras são sempre os fotógrafos e os estilistas que ganham dinheiro com isso. Então, que história que você escolhe contar também? Qual é a vibe de você fazer, então, esse filme pra contar essa história? Tipo, o que é, sabe? E esse filme apresenta, aparentemente, uma proposta de subversão, tipo, os homens que estão sendo esfaqueados, mas são o quê? Os homens gays e as mulheres trans. E tá capitalizando em cima da violência contra essas pessoas. E a mulher cis tá ali, tipo, longe de qualquer... Mas dúvida, eu não vi o filme, mas eu fiquei curiosa. Mas será que não pode ser uma pegada Get Out? O Get Out quem tá sendo perseguido... Não. É o cara negro, entendeu? Mas isso é um exploitation, porque ele consegue fazer todo mundo ter medo que o cara negro tem. Da perspectiva da mulher, que por mais que, é isso, num recorte mais geral vai ser oprimida, mas naquele universo, nem tanto. Entendi. Então, tipo, ele é esteticamente foda, a trilha sonora é maravilhosa do M83, que é uma banda francesa excelente de ambient e tal. Sim. O visual é lindo, se fosse minimamente repensado, podia ser uma obra-prima. Eu gostei do filme, mais do que eu desgostei, mas tem coisas que puxam ele pra baixo, mais do que o Pipocão médio, eu diria. Mais do que os outros filmes do festival que eu vi. Talvez você pegar e cortar as falas, deixar as músicas e o filme vira um fosse clipe uma coisa legal mais aí. abstrata. Você vai fazer uma festa queer ou uma festa temática rock horror, bota uma projeção e foda-se, taca a música em cima. Sim. É isso? É pra isso que ele serve, como projeção. E partir pro próximo, voltando pro Brasil... A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral Almeida, que é uma diretora cujo filme a gente já criticou, O Animal Cordial. Esse é o filme mais novo mas dela. Ela tá que tá, né? Tá. E é um filme que, embora tenha suas coisas interessantes, eu acho que ele tá abaixo do Animal Cordial, mas é aquele caso clássico também, até exemplo do Faca no Coração. Tem positivos e negativos. Deixa eu adivinhar. Eu acho que esse é um chute mais longe. Também não sei nada sobre esse filme. A Sombra do Pai, ou é alguma coisa meio Nelson Rodrigues, A Família Bizarra, ou tem alguma coisa de catolicismo meio básico
brasileiro envolvido. Quase. Família bizarra, mas não é catolicismo. Droga. Eu acho que é mais o sincretismo, assim. Tá. Porque o que acontece... Não, é isso. O catolicismo, eu disse, é meio normal, a família normal Sim. brasileira, com um twist aí. Como bom filme moderno de terror brasileiro, ele tem o recorte periférico, assim. Só que é mais interior, não é periferia urbana, é interior. Tipo, uma família que é um cara que trabalha, tipo, metalúrgico, assim, ou engenheiro e tal. Ele é tipo, o quê? Do obreiro. ABC? Talvez até mais dark do que isso, assim, tipo, mais pra dentro, tá ligado? E ele é viúvo, tem uma filha e tem uma irmã. Tem que ter uma filha, né? Que senão não assombra nada do pai. Pô. E a filha tem o poder de se conectar com o espírito e fazer coisas acontecerem com o desejo dela, assim. Death Note. Tipo isso. Só que a parada é que a história, ela fica meio por isso. E ela não conhece direito a mãe, mas a mãe visita ela espiritualmente de noite. E o pai dela é sequelado. E a irmã do pai... O que é sequelado? Sequelado, tipo, um cara traumatizado, super desconectado da realidade em volta dele. Tem uma relação péssima com a irmã, com a filha também. Tá. E a própria irmã dele, que é a tia da menina, sabe que a menina tem poderes e faz esse cara voltar pra mim, não sei o que e tal. E ele tem vários rituais ao longo do filme e tal. Mas o filme, ele tem umas... Mas não tem consequência os atos? Tem, sempre tem, né? A sombra do pai, mas A sombra, craseada. Não, é só a Artigo. sombra. Não, isso é bom se fosse isso, mas não, é a sombra do pai. Eu achei que era a sombra, Mas entendeu? Ela tá à sim. margem... Mas é mais um esqueleto na trama, Tá. que não é muito desenvolvido. São ideias que se repetem ao longo do filme inteiro. E eu acho que, como eu falei com o Marcia também, que assistiu o filme, ele cria uma atmosfera bem. É uma coisa etérea. A trilha sonora vale destaque também. Rafael Cavalcante, que eu acho que é o mesmo cara que fez a trilha do Animal Cordial. Muito boa a trilha. Não combina Eles com muito... boas trilhas, então. Não combina o terceiro... muito. Nesse caso, não combina muito com o visual. Eu acho que falta um pouco de identidade, assim. Mas é um ambiente eletrônico muito maneiro. Ele é um cara bom que tava muito afim de fazer alguma coisa e passou por cima Os da créditos proposta também do são de uma filme. coisa super art housezinha, assim, que o filme Não é tem todo nada a ver. sujo e... tá ligado? E é isso, atuações engessadas, que eu esperava, porque eu já vi o Animal Cordial, a história parada, poucos acontecimentos. Fica no meio do caminho, ele me envolveu, tipo, eu comprei o universo, mas eu não me envolvi emocionalmente. Tá. Eu não consegui torcer por ninguém e nem me Mas eu acho interessar isso pela às vezes premissinha. bom, assim. Não, Ele é quase não uma sei videoarte. necessariamente. Mas dava pra... Mais uma vez, quando não é importante essas coisas, caga um pouco pra história. Faz uma coisa mais abstrata. Eu acho que eu vou valorizar mais. E vamos passar pro próximo. Dúvida, vai entrar em cartaz, você acha? Vai no cine... Qual aquele que tem na porra da Joia. Vieira Soltos? Não. Laura Alvim, esse tipo de coisa. Estação, grupo estação. Se pá. O Animal Cordial entrou, mas... Vamos... Bom, fiquei curiosa pra ver isso. Vale a pena ver. Mais que o Morto Não Fala. O Morto vai continuar sem falar para mim, aparentemente. Vamos para o penúltimo filme e o mais polêmico. Jack, vê quanto tempo tem de gravação. Tá, tem uns 32 minutos. Suave, pô. Tô aqui Não? correndo. Quanto tempo? Errei. Pouco mais. Tá, Casa que Jack Construiu, filme do... Polêmica pra caralho. É. Sem falar nada, o Lava André é uma pessoa... Persona não grata em Cannes. Pessoa não grata. Ele não é grato Tipo- às outras pessoas e as pessoas não são gratas às coisas que ele faz também. Não bastasse Mas... os filmes dele serem polêmicos, filmes que tratam de estupro, de desconforto social e de não sei o que, e blá 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 blá. Claro que ele é um cuzão, tá? Isso aí, enfim... Além de tudo, ele já fez piadas levianas com o nazismo e o cacete Enfim, A4. ele é cuzão, isso é um fato. É um cuzão. Daí, se o filme dele é uma merda ou não, eu não sei. Mas esse filme já é uma polêmica antes dele aparecer em qualquer lugar. Ele já começa quando ele foi lançado aqui em Cannes. Foi vaiado. Sei lá, a galera Tudo bem, saiu no meio essa parada, e tal. os- Foi uma cena. Essa assim. questão, os coroas de Cannes, se alguém espirra, eles choram e vaiam, assim, são muito sensíveis, então eu acho que é uma métrica muito boa. Dito isso,
Mas é que, dito isso pode ajudar na promoção do filme, assim. E ajudou, eu fiquei curioso. E PS, eu fiquei curiosa por duas coisas. Esse cara, que acho que, sei lá, acho que ele vai começar a aparecer mais, Matt Dillon? Acho que ele já... Não, ele aparece legal, mas eu acho que, cara, ele tá no escalonamento, sei lá. Acho que ele tá voltando, porque não foi só esse, teve mais um outro filme que ele fez recentemente, que, enfim, tá pra jogo ainda. Eu não sabia disso, mas... E outra coisa, Fame, do Bowie, parabéns, um puta trailer de qualquer forma, eu não vi o filme ainda, mas eu fiquei curiosa. Não, então. Um puta trailer. E que inclusive apontaram como sendo um problema, né? Tratar um serial killer como um superstar, assim, questão meio ética, complicada. Mas então, eu vou te falar, eu gostei. Tá, sem ver nada. Eu gostei do filme e eu acho que esse filme, o ponto forte dele... Eu quero muito ver esse filme, tá? Sim, o ponto forte desse filme é justamente quando você mencionou o fato do Lars von Trier ser um cuzão. Eu atribuo a cuzãozice do Lars von Trier a uma sociopatia. Eu acho que ele tá em algum espectro, eu acho que ele é mais do que socialização. Não sei, eu acho isso muito... É o jeito fácil da gente se livrar da crítica. Não, mas eu não acho que o escrutínio deva ser menor por causa disso. Eu acho que, assistindo os filmes dele, eu percebo uma falta muito fundamental de noção de como o ser humano se porta e tal. Acho uma distância, uma ausência de empatia assustadora, assim, em todos os filmes dele, sabe? E... Tipo isso, ele tornar... Mas ele queria tornar um serial killer simpático... Não, ele não quer. Eu acho que ele não quer. simpático. Eu acho que é outra coisa que ele faz. E o filme é forte, por quê? Ele fala sobre um sociopata e, ao meu ver, pela ótica de um sociopata, sabe? Então... Tá, mas assim, qual é a novidade de Dexter e... Não, tá. Ele te leva num zigue-zague emocional, assim. Porque o Jack, que é o personagem titular, o Matt Dillon, que tá muito bem, assim, as atuações... eu só vi o trailer e dá pra ver que ele tá Ao bem. contrário dos outros filmes que a gente falou hoje, as atuações são muito boas. Ele tá muito bem. Tem o Bruno Gans, esse veterano alemão. Tem várias pessoas em papéis pequenos que estão muito bem. E... Tá tocando Fame na minha cabeça agora, só pra esclarecer. E... Não, stop. Ele vai brincando com as suas emoções, porque, basicamente, o que tá acontecendo? O Jack tá Conta pra eles, eu não quero ouvir. O Jack tá sendo levado pro inferno pelo Virgílio, né? Que é uma figura do Dante, tá de Inferno de Dante. Pô, isso é muito foda, eu não queria ter ouvido isso. Não, mas Eu quero ver isso esse é filme. estabelecido muito cedo no filme. Tá, agora tá bom. E você vai ouvindo o processo dele. E eu fiquei pensando, esse filme é sobre o Lars von Trier. Porque tem uma hora que o Virgílio começa a criticar as pessoas que usam o cinema pra canalizar, pra ventilar as próprias fantasias de violência, sabe? E aí ele começa aí o Jack começa a se defender falando que não, eu acho que não. E aí começa a passar várias cenas de outros filmes do Lars von Trier. E ele falando por que a exposição da violência pode transcender isso. E eu acho que o filme ele equilibra muito bem o tom dele, porque ele tem momentos de humor, né? Ele me lembra um pouco o Psicopata Americano, me lembra bastante, na verdade. Aquele psicopata que até chega a falar, eu sou um psicopata e você tá... Ele trabalha muito com a idiotice das vítimas, com a misoginia do Jack, com o Bruno Gans falando, mas essa história que você tá contando são só... sabe, de pessoas, geralmente mulheres, que estão agindo de uma forma pateta e começa a desconstruir o gênero do serial killer. Mas ele Não tava esperando por essa. mescla esse humor com pesadice, assim. E aconteceu uma experiência que foi muito bom ver no cinema. E você pode ver no cinema porque ele vai entrar em circuito com certeza. Não. É tranquilo. Tinha um coroa atrás de mim, excêntrico, que tava só rindo de tudo. Até de frases inconsequentes. Ele quer aparecer. Você sabe como... exato. Tem essas E aí pessoas. o filme começou A a criticar. ficar bizarro. E ele não conseguiu. E a minha vontade foi virar pra ele e falar, ri agora, cara. Filha da Por que você não tá rindo? Pô, tu não tava achando graça, tá ligado? Então a catarse do filme, as risadas sem graça, o silêncio súbito e as cenas que as pessoas chegavam e falavam, cara, não acredito. A sugestão das coisas, ele brincou com as emoções num nível, tamanho, que eu não posso, desmerecer esse âmbito. E o final, que eu não vou te falar...
Não fala, por favor. Eu não vou te falar. E também não vai falar pra vocês, eu tô salvando pra mim. Sintetiza muito bem como ele meio que não tá assumindo essa posição de antagonista que a gente espera do Lars von Trier, tipo, você serial killer? Era isso que eu achei, que era polêmico. Não, então, achei que tava meio que esse centrado filme, aí. eu acho que ele conseguiu fazer você pensar nisso, dispensar, pensar e dispensar, e no final falar, uau, tipo, eu quero até conversar com você depois sobre quando você assistir. Voltarei. Mas eu recomendo. Pode fazer como fala, só um... Eu não vou dizer que foi o melhor filme que eu vi, mas foi o mais marcante. Tá, pro bem e pro mal. Eu vou fazer um PS. A outra crítica que eu ouvi desse filme, eu perguntei pra uma amiga minha, a Alice. Oi, Alice, eu não sei se você viu o canal do Marcos, mas ela é amiga do Marcos também. Enfim, ela falou, ela também não tinha visto, ela mandou que tava na lista dela do festival. Eu falei, bom, vou deixar pra ver depois, porque esse filme tava super esgotando, assim. Várias sessões dele esgotaram com o ingresso de antecedência. Tipo, chegava na hora, nem tinha pra comprar, porque a galera comprou na internet antes. E ela falou que os amigos dela que já tinham visto falaram que não valia nem a porra do preço do ingresso que você vai pagar, assim, que era o pior filme que eles já viram na vida. Eu também esqueci de perguntar pra ela, também vou perguntar pra ela o que ela achou, porque isso foi antes dela ver. Mas, assim, tô bem surpresa, porque eu fiquei com vontade de ver. Você pintou uma imagem não positiva no sentido de defender, mas no mínimo curiosa. Então, assim. Eu tô curiosa pra ver, assim, e eu quero ver. Eu assim, queria saber, a trilha sonora tem mais boa e eu não tenho. Tem, é funk, tipo funk americano, assim. É muito interessante. Então, eu discordo frontalmente desses amigos da Alice, porque, na pior das hipóteses, por mais que tenha 2 horas e meia, que é um motivo que eu tava muito reticente em assistir, porque eu tenho um pavio curto. 2 horas e meia? 2 horas e 20. Filme... Mas ele não para, assim. Você não vai ficar entediado. E eu já adianto, cara. Vou cornetar a Alice aqui e ela nem vai ver. Mas a Alice não gosta de nada, cara. Mas ela não falou isso. Sim. Tá? Olha só, não corneta a Alice Mas não. eu fico bolado. Olha, agora a gente tem uma cerveja cenográfica. Com quanto filme ela vê e quanto ela não gosta de filme. Mas enfim, é um filme que a maior crítica que eu tenho a fazer ele quer chocar, sabe? Então vai ter umas cenas que vai ser, tipo, chocantes, assim. E aquela coisa... Eu bebi só espuma. Aquela coisa meio barata. Mas tem uma metalinguagem aí, então Você tá valendo. é um grande crítico do Choque pelo Choque. Sim, esse é o único problema do filme pra mim, justamente. Mas ele tem acho que ele tem um reconhecimento do Choque pelo Choque. Então eu acho que vale mais a pena do que não vale. E pra fechar, a gente tem o Profile, que é um filme que PS, aproveitando o Profile pelo nome, deixa eu adivinhar também, tem alguma coisa com profiling do FBI ou de serial killer ou uma coisa meio Mindhunter? Não. Merda. Tem a ver com o profile de Facebook. Merda. Então, foda-se, então vamos voltar pra casa de construção um minuto. Tá meio na moda isso de fazer perfil de sociopata, eu acho. Bom, todo mundo viu Mindhunter, tem outra série que é igual ao Mindhunter, só que sobre o caso real, né, do cara lá que mandava antrax pras pessoas. E é isso, tá cheio de filme aí de profiling de psicopata. E sei lá, esse filme não tem nada a ver, não é um profiling de psicopata. O Profile, ele é um... Não, o da casa que Jack construiu. Não é só fazer perfil de um psicopata. Do ponto de vista dele, assim. Enfim, é complexo demais, eu acho. Tá, mais que isso, beleza. Mas o Profile é um filme que eu não considerei de terror, mas ele foi super marketado como terror. E quando eu fui ler depois, tipo, todas as mídias do mundo consideram de terror. Por quê? Porque ele diz... Eu achei mais um suspense, drama, assim. Mas suspense entra em terror. Mas assim... É um gênero amplo. Mas, por exemplo, sei lá, um filme tipo... Goodfellas, assim, sem querer sair muito da tangente. Tá. É um filme de suspense, mas que não dá pra dizer que é de terror. Esse eu achei que não era. Ele foi marketado, só que eu acho relevante falar, até porque ele tem a mesma vibe de um filme que a gente falou no canal, que é o Buscando. Que é um filme que é todo o passado na tela do computador. Esse filme também é assim. Todo passado na tela do computador? Tipo... Então é Facebook aí, a rede social. Facebook, Skype, telefone, todos os apps que você puder imaginar, assim. Bem moderninho, bem jovem. Uma tendência, assim, porque lembrou bastante o Buscando até na maneira de executar. Mas que é um filme que tem uma premissa interessante, ele é baseado em histórias reais sobre
uma mulher que entrou meio que na encolha para ela se passou por uma recém-convertida europeia pro islamismo que queria entrar pro ISIS, porque ela queria fazer uma matéria jornalística sobre estar infiltrada no ISIS. Só um PS, galera, perde a linha em querer fazer matéria infiltrada. Inclusive, vocês viram o vídeo aí do Halloween. Achei excelente. Foda-se, eu vou falar isso também. Achei excelente os caras aqui que fazem podcast, mas assim, não, a gente ajudou a resolver mistérios e tal que não estavam solucionados. Eles rapidamente são tirados de cena. Foda-se, mata esses dois filha da puta. E isso é meio chato, assim, essa coisa do o jornalista infiltrado. Não gosto. Pois é, e esse filme, ele é basicamente, tipo, uma dramatização de uma coisa que aconteceu lá pra 2014, no qual rolou, tipo... Eu não sei, acho que o filme toma uma liberdade que não aconteceu na história real, mas... existe um fato, né, que é o recrutamento de jovens, geralmente adolescentes, menores de idade, do Ocidente pra lutar no ISIS, capitalizando em cima de, tipo... Teve um amigo meu que saiu com uma menina do Tinder e ela era do ISIS. Você ouviu essa história? Foi você que me contou essa história? Não ouvi. Essa história é louca. Voltaremos com essa Mas história. capitalizando, né, em cima da insegurança de pessoas jovens que não sentem que não pertencem e tal, que estão desajustadas e tal. E predadores sexuais até, né, do ISIS, que vão acabar aliciando essas pessoas para fins até de tráfico, de escravidão sexual ou de A gente tá doutrina... falando do filme? A gente tá falando, sim, mas isso real. e da vida real. Tá. E de doutrinação para lutar e morrer pela causa do ISIS. Esse filme, ele fala sobre isso, só que ele ainda bota um elemento de síndrome de Estocolmo, da mulher que quer investigar a parada, mas ele faz um perfil bom do terrorista que engaja ela como alguém que, tipo, tem uma história de vida também, e tem um motivo pelo qual ele odeia o Ocidente, porque é um cara inglês, com ascendência paquistanesa, que foi muito discriminado, a ponto de ir pra lá, não sei o que e tal, e vai brincando com a sua expectativa. Algumas coisas são super modelo, e algumas coisas você fica tomado de assalto. O filme tem atuações excelentes, ele se pauta no naturalismo, assim, de conversas reais, assim, não tem ninguém famoso, então acho que o trabalho da direção foi muito boa, do Timur Bekmambetov, um cara que gosta de... país? Inglês. É um cara que faz... O diretor é russo, mas ele faz uns thrillerzinhos e ele fez essa produção inglesa. O filme flutua entre o previsível e o surpreendente, mas que foi uma experiência boa no geral, tipo, ele tem uma forma boa, ele é crível e ele tem atuações boas conduzindo uma história, tipo, muito guiada por personagens, que mostra que essas situações não são preto e branco. Apesar de ter uns draminhas meio batidos, elas não são tão simples quanto alguém imaginaria. É um filme que eu recomendo. E antes que a bateria acabe, vamos se despedir aqui. Não, peraí. Todo mundo odeia jornalista e advogado e essa porra daquele filme Argo. Como é que é esse filme? Argo é um filme. Eu fiquei com a impressão de que é tipo Argo, mas tá, eu daria uma chance pra ele. Eu acho muito diferente do Argo, assim, mas tem talvez, tipo... Tipo Argo, jornalistas sendo insuportáveis fora do Ocidente. Eu acho que... Isso é um gênero. Categorias da Netflix que tem que ser inventadas. Essa. Eu diria que esses filmes, assim, tem um esqueleto parecido, mas eles são fundamentalmente distintos. E o festival, vocês... Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Mas esse é o apanhado de todos os filmes mais puxados pro terror. Como o festival é underground... Tem... Acho que a maior parte valeu a pena ver. Tem algumas coisas meio merdas, mas é interessante sair um pouco do escopo do Hollywood pipocão, de jumpscare, que tem primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. Então, tirem suas conclusões com base nessa crítica. Porque que vocês querem ver e que você não vai ver. Eu queria Alguns ver, deles vão pro circuito, então dá pra vocês pescarem assim. Não, o Overlord vai. É, Overlord. Enfim, dá pra ver. Que, aliás, todo mundo, porque eu tava vendo, quando passou o trailer, todo mundo achou que era Overload. Então... O que é Overlord? Pelo amor de Deus, me fala. É um senhor... É o nome da operação. Over? Quando os Estados Unidos invadiram
Quando os aliados invadiram a Normandia, Bom. era a Operação Overlord. Aí esse filme, acho que ele brinca com isso porque ainda tem essa coisa do super-homem, que é o Overlord e tal. Meio que um jogo de palavras. Mas Legal. é isso. Prefiro aquele livro do Pedro Bandeira que chama Anjo da Morte, que é como se tivessem clonado vários Hitlers. Esse livro é irado e é mó de terror e a gente leu, tipo, na escola. Esse livro é foda, foda-se, lê esse livro. Boa noite, meus amigos e amigas e inimigos e inimigas. Tá gravando? A gente tem tudo. Aqui tá gravando. Fame. Vamos botar Fame pra acabar. Tem que estar tocando Fame nesse final, os créditos. Tem crédito? Não tem crédito no seu canal. Não, vai desmonetizar. Tipo, não que seja monetizável ainda, mas esse copyright em 1 segundo já chora. Beleza, encerrou? Sim. Encerrei. Eu dou stop ou eu dou pausa? Faz o que você acha que é certo.